Nós vamos reler o Salmo 33. O Salmo 33 nós começamos a estudar na semana passada. E eu quero terminar hoje. Nós na semana passada aprendemos o primeiro princípio para que a esperança seja alimentada em mim. Nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor. E um dos princípios que nós vamos encontrar na ceia do Senhor é o princípio da memória. Por que Jesus instituiu a ceia? Para nós não esquecermos. E por que deveríamos esquecer? Na realidade, é a nossa natureza, é uma natureza de esquecimento. Todos os seres humanos, é natural do ser humano esquecer. A nossa mente, ela é finita. Ela precisa de contínua alimentação a respeito de alguns temas que são importantes. Obrigado, irmão. Alguns temas que são necessários para que em mim seja gerado esperança. Então a ceia do Senhor como memória tem esta finalidade, para que eu não esqueça. E é tão importante lembrar da morte e da ressurreição de Jesus, que Ele não somente deixou escrito nas Escrituras, mas Ele criou um elemento físico, material, para que a gente pudesse usar todos os sentidos, para não esquecermos de que Ele morreu na cruz por nós. Quando nós falamos de esperança, nós estamos pensando em algumas atitudes que devemos ter repetidas vezes na nossa vida. Não é algo que de repente eu faço uma vez e pronto, está resolvido, porque naturalmente eu sou um esquecido. E por mais que a sua memória, por mais que a sua capacidade de retenção de informações seja altíssima, por mais que você seja gênio, se você não alimentar determinado assunto, ele vai ficar no esquecimento. Você precisa de alimentação contínua, de alimento. E aí o que vai determinar se você é uma pessoa santa ou pecadora, se você é uma pessoa que tem sucesso ou tem fracasso, é o que você come, é o seu alimento. O que alimenta a sua memória, o que alimenta a sua mente, o que alimenta o seu coração. Então se você ouve muita mensagem sobre morte, você daí a pouco está pensando e vivendo morte. Se você ouve muita mensagem sobre vida, daí a pouco você está experimentando vida. Se você ouve muita mensagem sobre qualquer tipo de destruição, você daí a pouco está se autodestruindo. Nós somos assim. O que nos alimenta é o que nós nos tornamos. Se você não se alimentar das verdades excelentes da palavra, você vai se alimentar de qualquer outra podridão que é oferecida diuturnamente a todos os seres humanos. O grande projeto de Satanás é alimentar a nossa mente com as mentiras dele. Porque ele sabe que se alimentar a nossa mente, ele vai conseguir de maneira bem suave, paulatina, bem um passinho de cada vez que você chegue no inferno. Ninguém chega no inferno do dia para a noite. Ninguém se torna um pecador desvairado do dia para a noite. Satanás não é bobo. Ele é um milenar sábio nesse sentido de convencimento. Ele trabalha pontinho por pontinho, passo por passo, para que de repente ele consiga os objetivos dele. E Deus então nos dá a palavra dele, para que a gente decida se alimentar dessa palavra, e caminhemos na direção oposta da vida, de tal forma que a repetição da palavra, a memória, o trazer de novo a lembrança, é o grande segredo da vitória cristã, na realidade da vitória do ser humano, em todas as áreas da sua vida. No sábado começou aí um treinamento de violão e bateria.
Então, se você quer se tornar, de repente, um violonista ou um baterista, você pode aí procurar o Mazinho, o Luan, eles informarão você como você pode participar dessas aulas que estão acontecendo aos sábados. Um princípio importante para quem quer tocar um instrumento é a repetição. Se você estuda um violão uma vez e esquece dele durante 5 dias e depois volta de novo só daqui a 5 dias, dificilmente você vai aprender violão. Dizia as pessoas que eu peguei algumas aulas no início, você tem que dormir com violão, almoçar com violão, você tem que levantar, você tem que andar com violão, viva violão, senão você não aprende violão. Ou seja, você precisa prestar atenção, repetição e fazer de novo, para você aprender. Nós somos assim, seres humanos precisamos de repetição. Tem gente que tem dificuldade com isso. Com a repetição, ele acha que tem que ser tudo diferente. Se você ficar todo dia mudando o assunto do seu aprendizado, você vai chegar no final da sua vida sem saber nada. Cada dia você quer aprender um tema diferente. Se você não decidir o que você quer ser na vida e crescer naquela direção, você vai chegar na vida sendo nada. Porque você tentou fazer um monte de coisa, aprender um monte de coisa, você sabe um monte de coisa, mas nada de forma profunda. Você sabe um monte de coisa, mas nada com conexão e que gera vida, que gera movimento, que gera resultados. Nós somos assim. A vida espiritual precisa também desse elemento contínuo de alimentação. Então a proposta desse texto do Salmo 33 é exatamente esta. Nós lembramos no domingo passado que eu preciso expressar diariamente a minha esperança, com atitude de louvor a Deus, com atitude de gratidão a Deus. Eu preciso diariamente, diuturnamente, aprender a glorificar a Deus, porque isso vai gerar em mim esperança, isso vai gerar em mim certeza de vitória, isso vai gerar em mim condições de avançar na minha vida espiritual, e por se tratar de vida espiritual, todas as outras demandam dela. Você será um bom profissional se tiver uma vida espiritual alimentada. Você será um bom pai de família se tiver uma vida espiritual alimentada. Você será uma pessoa de sucesso se tiver a vida espiritual alimentada. É dela que demanda todas as outras áreas da vida. Eu preciso, portanto, cuidar de expressar diariamente princípios bíblicos para que ele seja interiorizado, memorizado, relembrado e trazido de novo. Se eu não dou atenção a isso, eu posso começar a gerar agonia espiritual. Começo a reclamar de tudo, a ver tudo ruim. Daí a pouco as pessoas estão ficando feias, a minha esposa está ficando feia, os meus filhos estão ficando chatos. Tudo começa a ficar ruim porque eu estou ruim, porque eu não estou cuidando de alimentar a minha esperança. Os meus olhos espirituais serão abertos quando eu me alimento da palavra. O princípio, portanto, do domingo passado foi esse. Eu preciso alimentar diariamente a minha esperança com louvor e gratidão, porque Deus é justo, porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Deus é poderoso. Foram os temas que nós tratamos na semana passada. Nessa mesma direção dessas características de Deus, eu quero trazer um outro princípio para nós nesta noite, que é a fé. Eu preciso expressar diariamente a minha esperança com atitudes de um coração confiante, cheio de temor e reverência. As minhas atitudes têm que ser de um coração que confia e tem temor e reverência com o Todo-Poderoso. Eu não posso abrir mão disso, 24 horas por dia. Eu preciso lidar com a pessoa divina. Eu preciso me relacionar com Deus que criou o universo. Eu preciso relacionar-me com Ele com temor e reverência, nesse ambiente de fé, em que eu creio que Ele é Deus. Se eu começo a deixar Satanás colocar algumas desconfianças, eu começo a decrescer, e a minha esperança pode começar a ficar minúscula. Se você quer ter uma vida que tem vigor a olhar para o futuro, precisa alimentar diariamente o seu coração, a sua alma, o seu ser interior com fé. Fé, temor, reverência.
Vamos repetir essas 3 palavras hoje? Fé, temor e reverência. Eu preciso alimentar o meu coração com isso. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar o Criador. Não há como eu me relacionar com Ele desconfiando dEle. Eu preciso cuidar todo o tempo, se porventura dardos inflamados do maligno estão lançando em minha mente incredulidade, desconfiança. Daqueles itens que nós falamos no domingo passado, por exemplo, desconfiar da bondade de Deus. Domingo passado me lembro que eu afirmei que porque um evento ruim na nossa vida, num dia específico, não torna Deus um Deus maldoso. Mas muitas vezes o nosso comportamento vai nesta direção, gerando mágoa, ressentimento, e alguns demoram dias e meses com o seu coração endurecido, porque aconteceu um fato ruim. Qual é o fato ruim que tem tirado a sua alegria, a sua esperança? Eu estava hoje meditando sobre isso, e Deus me trouxe à memória uma situação bem interessante. 1 ano e meio atrás, mais ou menos, esses 2 dentes meus aqui, superiores, eu não sei como é que chama o dente da frente aqui, vou falar aqui na linguagem de cuiabano mesmo. Eles têm tratamento de canal e, portanto, já não tem mais vida, né? Eles não têm mais ligação com o meu organismo de forma plena. Então a tendência dele é ele ir perdendo a vida, enfraquecendo, e aconteceu isso, depois de sei lá quantos anos que eu fiz o canal, eu fui comer um peixe frito, simples, ele quebrou. E aí eu fui lá no dentista e tal, recompôs, saí do dentista, questão de menos de 24 horas, fui comer um pão, quebrou de novo, falei, meu Deus. Aí hoje eu estava comendo, aí depois voltei no dentista, refiz, já tem 1 ano e pouco já que, graças a Deus, está aqui. Mas aconteceu um negócio comigo, eu não mordo mais com ele. Cada vez que eu vou alimentar, hoje esse Breno fez um bife, e eu fui comer o bife. Falei, não posso morder esse bife com esse dente da frente aqui não. Porque bife tem essa natural do bife, que é um pouquinho mais firme, né? E aí eu falei, não vou comer. Aí Deus me trouxe a memória, você está com trauma da quebra dos dentes, você está com medo de quebrar de novo, que realmente é ruim, viu? É feio você quebrar o dente da frente. Aí eu fui lá para um tempo de férias, de repente eu estou viajando, e eu estou comendo uma comida deliciosa, e pá, o dente quebra. Eu falo, meu Deus, acaba tudo para mim. Você coloca um esparadrapo na boca e volta para casa, porque não tem mais ambiente. A gente acostuma, de repente, com algumas banguelices, mas logo os 2 primeiros da frente é difícil demais. É difícil, irmão, você ri porque você nunca teve o dente quebrado. Eu fiquei só 24 horas com o dente quebrado, é terrível. Você não sabe se você coloca seu nariz para esconder os beiços. Mas eu fiquei traumatizado. O que acontece conosco na vida espiritual? Quando você, de repente, tem um dia ruim, uma situação específica, muitas pessoas levam para a vida inteira. Ela não arrisca mais naquela área. Ela ficou traumatizada. Ela perdeu a esperança naquele ambiente. Precisa-se de um tratamento profundo na mente dessa pessoa, para ela confiar de novo, de que Deus pode agir diferente no dia seguinte, no ano seguinte, no momento seguinte. É um tratamento espiritual profundo, porque os traumas em algumas situações são muito fortes, e nós começamos a duvidar de que pode acontecer algo diferente, quando Deus age na nossa vida. Mas Deus quer que eu me relacione com Ele neste ambiente de fé. Eu não posso continuar a minha vida com base no meu passado, só porque aconteceu um fato. E aí entra, os da experiência. Pastor, nós já tentamos isso aqui 3 vezes, não dá certo não. Porque a gente começa a desconfiar de que Deus é poderoso. A gente pode até confiar que Deus é poderoso, mas não naquele negócio. Não, ali Deus não funciona ali não. Fique com o pé atrás, meu filho. A gente começa então a minar a nossa vida em áreas que de repente nos dificultam ter esperança plena. Precisamos identificar estas áreas na nossa vida e gerar diante de Deus cura, procurar diante de Deus, preciso de cura nesta área. Se você não consegue sozinho, busca ajuda.
Hoje há um vasto conhecimento da mente humana, para que de repente você organize de novo os seus pensamentos, organize de novo a sua forma de ver o mundo. A Bíblia é sagrada, as verdades da palavra de Deus precisam ser interiorizadas, e elas vão trazer cura, mas em algumas situações, sozinho não vamos conseguir. Vamos precisar de ajuda, às vezes ajuda médica, psicólogos, psicoterapeutas, para tratar do mais profundo da nossa alma. Nós precisamos identificar essas áreas da nossa vida que de repente estamos traumatizados. E começar a orar diante de Deus, para Deus dar luz, iluminação. Deus, como é que eu faço para vencer esse problema que é repetitivo? Toda vez eu caio aqui, aqui é o meu ponto fraco. O que está acontecendo? Algumas situações, naturalmente, você poderá dizer, não, mas isso aqui eu não quero resolver não, vou tocar desse jeito, está tranquilo. Bom, cada um de nós decide a sua vida. Mas Deus quer que você viva uma vida plena, esperança em todas as áreas, no seu casamento, na sua profissão, na sua vida espiritual. Tem gente que porque de repente começou uma tentativa de crescimento espiritual, de repente se decepcionou com alguma coisa, paralisa. Quantos crentes, quando se converte ao Senhor, ele vai com avidez na palavra, ele vai com avidez na oração, de repente por alguma razão, por algum fato, ele para tudo, e aquela área fica ali, imatura, sem esperança, sem crescimento. Precisamos diariamente expressar nossa esperança diante de Deus, com atitudes de confiança, temor e reverência diante do Todo-Poderoso. Eu quero citar 4 versículos, ou 5 versículos desse texto, para mostrar para você facetas desta verdade. A primeira realidade aparece no verso 8 do Salmo 33. O salmista diz assim, toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. E o verso 9 conclui, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Temor começa com essa percepção, Deus dá uma palavra e tudo muda. Isso é temor a Deus. Toda a terra tema ao Senhor. Nós estávamos estudando hoje sobre Pedro, na nossa classe bíblica. Pedro afirma que é pela palavra que Deus criou o mundo, e é pela palavra que Deus vai destruir o mundo. Jesus afirmou o seguinte, que toda palavra fútil que sair dos nossos lábios, prestaremos conta dela. O que você afirma, seja em qualquer contexto, diz Jesus, você vai prestar conta. E não pense que você vai prestar conta só na eternidade, não. Em algumas situações você presta conta no dia seguinte, porque você atiça ou coloca na sua mente uma palavra de derrota. No dia seguinte você está vivendo como derrotado, você já está se dobrando diante da sua afirmação, porque não está entendendo que Deus é o Deus da palavra. Ele disse e o mundo se fez, Ele fala e acontece. Então eu preciso lidar com a palavra diante de Deus com temor. O que eu afirmo no meu dia a dia, o que sai dos meus lábios no dia a dia tem que sair com temor. Eu não posso lidar com a palavra, seja ela no culto, seja na casa, seja na piscina, seja no bar, seja onde você estiver. Tem alguém que frequenta bar aqui? Ninguém vai em bar aqui? Tem bar gospel, irmão? Tem não? Tem espetinho gospel? Né? Eu sei que é um bar que ali. Você me falou daquelas palavras que surgiu ali, lembra? Dos bêbados, aqueles caras ali. Isso tudo vai alimentando a gente. E eu preciso desses ambientes trazer palavras de temor, cuidar para que aquela influência que está ao meu redor comece a minar o meu temor a Deus, e eu começo a expressar sentimentos, emoções, em algumas situações até concordar com o cidadão, de que realmente é assim mesmo. Preciso, portanto,
olhar para a história e para os atributos de Deus. Deus na história falou e fez, e Ele ordenou e surgiu. Deus é um Deus que realiza. Deus não é um Deus que está parado. Preciso, portanto, de temor e reverência, confiando, completamente confiante na ação de Deus na minha vida. A segunda verdade que eu aprendo é o princípio do verso 12. Olha só o que diz o verso 12. Isso aqui é muito importante você ter esta convicção. Olha só, verso 12. Diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Aqui tem um princípio seguinte: eu pertenço a Deus. Eu sou de Jesus. Portanto, a minha vida é ordenada por Jesus. Feliz a nação. Nação são pessoas. E uma nação é composta de pessoas. O povo de Deus é composto de pessoas. Portanto, se você quer ter uma família, uma igreja, uma nação forte, precisa ter pessoas compondo esta nação, que tenham o temor de Deus, e saiba, eu sou dele, eu pertenço a Jesus. Davi hoje está animado. Quem aqui pertence a Jesus? Levante a mão assim. Quem tem dúvida precisa corrigir isso. Você precisa ter certeza de que pertence a Deus, intimidade com Ele. Isso vai gerar em você esperança, vai alimentar a sua esperança. Se você porventura tem dúvidas sobre o fato de que você é dele, Ele é Senhor da sua vida, você está na iminência de um fracasso espiritual. Porque quando você menos espera, você vacila na obediência, porque você não pertence a Ele, você não tem essa convicção interior. Quando você menos espera, você está vacilando na obediência, porque o temor não nasce, só nasce se você tiver convicção de que você pertence a Ele, de que Ele comprou você com o sangue dEle, Ele comprou você com o sacrifício da cruz. Se esta convicção não estiver aqui dentro, a gente vive a vida como se fosse nossa, e aí nós estamos em maus lençóis, porque não produz esperança. Nós não produzimos esperança. Quando você menos espera, você decepciona você. Quando você menos espera, você se decepciona consigo mesmo. Quem nunca se decepcionou consigo mesmo? E só vence esse fato na minha vida, na minha existência, quando eu olho para a cruz, e a minha confiança é dele, é nele, para ele, como nós cantamos aqui. Se esse valor, se este princípio não tiver interiorizado em mim, quando eu falhar, eu vou dizer assim: realmente eu não valho nada. Você já começou a decrescer. Quantas pessoas estão hoje sofrendo porque elas não acreditam de que Deus é o dono delas, e cada vez que elas falham, elas colocam a culpa sobre ela, porque não tem para quem confessar, e não tem perdão para ela. Ela não pertence a Jesus, ela não confia na cruz de Cristo, e a culpa pesa sobre os seus ombros, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós somos falhos, é natureza nossa sermos falhos. E se nós tivermos essa convicção de que somos dele, comprados por sangue de alto preço, a gente logo vacila. Eu desafio você nesta noite a decidir entregar sua vida para Ele, dizer: a partir de hoje eu sou de Jesus, Ele dá comando na minha vida. E Ele graciosamente vem e diz assim: certo, agora deixa eu dizer para você como você vai viver. Olhe para mim, fica olhando para mim. Hebreus capítulo 12, olhe firmemente para o autor e consumador da fé, fique olhando para Ele, na justiça dEle, no amor dEle, no poder dEle, na graça dEle. Olhe para Ele, porque você é dEle. Quando você começar a olhar para você, você vai cair.
Sua esperança vai morrer. Você precisa olhar para Ele. E mesmo aquelas pessoas que começam a olhar para si mesmas, nós temos hoje uma pregação exacerbada de confiança no próprio homem, no valor próprio, na sua dignidade, não há uma proposta de malignidade em que o homem é o centro do universo, o que ele pensa, ele consegue, ele tem, tudo mais. Mas olha, do ponto de vista da existência, isso realmente vai funcionar. Vai funcionar. Porque quando você afirma que realmente que você pode fazer aquele negócio, conquistar aquele emprego, que você afirma que você realmente tem condições, você vai fazer tudo isso, porque você está expressando palavras de confiança em você, e isso realmente vai acontecer, porque a palavra tem poder sobre a sua vida. O grande problema é o seguinte: se Jesus não for o seu dono, você vai conquistar o mundo inteiro e perder a sua vida. Esse é o grande problema. Se você de repente olhar para você, se autovalorizar, se autoafirmar, vai dar certo. A ciência, os psicanalistas afirmam isso, a gente vê na história, isso dá certo. Diga que você é vitorioso, diga que você de repente é isso e aquilo outro, e você vai ser realmente. Mas o problema é o seguinte: e quando você morrer? Para onde você irá? Não estamos lidando com uma existência fugaz de 70, 80 anos, estamos lidando com a eternidade. Esta é a questão. Nós vivemos um mundo, um tempo presente, nós estamos pensando que somos eternos aqui. Se der certo aqui, deu certo, beleza. Depois da morte, a gente pensa isso depois. Essa mentira satânica impregnada na mente de todos os seres humanos. A gente pensa que aqui é tudo que existe. Mas na realidade, nós somos seres eternos e vamos prestar conta a Deus. E só há uma condição para nós experimentarmos uma esperança plena: é Jesus. Eu pertenço a Jesus. Ele é o seu Senhor. E enquanto Ele não for o seu Senhor, você pode até conseguir, através das suas mentalizações, das suas afirmações humanas, você pode até conseguir algumas vitórias, mas elas vão terminar naquele dia do seu velório. Tudo estará terminado. Há um outro princípio aqui que eu encontro, além do verso 12 que lemos, temos o 13, 15, diz o seguinte, verso 13: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra, e Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Aqui temos o princípio seguinte: quando eu me relaciono com Deus em temor, reverência e fé, devo entender isso, Ele conhece o meu íntimo. Isto me dá a seguinte situação: eu posso confessar as minhas fraquezas para Ele, e posso pedir perdão, porque Ele conhece o meu íntimo. Isso me torna humano, isso me torna leve, isso me torna uma pessoa capaz de experimentar vida no caos, porque Deus me conhece no íntimo, e não adianta, não preciso esconder nada dEle, eu posso confessar minhas fraquezas a Ele, e posso ouvir dEle, que Ele levou as minhas fraquezas na cruz, porque a Bíblia me relata isso, que Ele levou todos os meus pecados na cruz. Então, Deus conhece você. Esta é uma verdade que ela é irrestrita. Se a primeira verdade é alguém que entregou a vida para Jesus, ou seja, aquela pessoa que sabe que é dele, esta segunda verdade, ela é para todas as pessoas. Deus criou cada ser humano na face da terra. Você pode dizer assim: eu não creio na Bíblia, eu não creio que de repente Deus pode cuidar de mim. Isso não vai mudar nada. Deus continua conhecendo o seu íntimo. Isto me coloca na situação, como eu disse, de poder confessar os meus pecados e as minhas fraquezas, e coloca também na situação de poder me relacionar com Ele, com um coração confiante, capaz de crer nele, no poder dEle, na graça dEle.
porque Ele também vem ao meu encontro, porque esse é o princípio fundamental do Evangelho, eu preciso crer nele. E Ele então vem ao meu encontro, e fala ao meu coração. Ele tem intimidade comigo. Como está a sua intimidade com Deus? Você pode dizer assim: ouvi Deus hoje, conversei com Ele hoje. A sua fé é capaz de afirmar isso? Ou você está em dúvida: será que falei com Deus hoje? Será que a minha oração passou do teto? Será que isso, será que aquilo? Como é que está isso na sua vida, pessoal? Há uma certeza de que Deus tem intimidade com você? De que Ele ouve você? De que Ele conhece as suas dores, as suas angústias? Ele tem vindo ao seu encontro e trazido esperança? Ou você está desesperançado? Como está o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso? Ele conhece o seu íntimo. Ele sabe do seu sentar e do seu levantar. Ele conhece o seu hoje, o seu amanhã. Ele conhece tudo sobre a sua vida. E o que Ele convida-nos nesta noite é a descansar nele, confiando nele, com temor e reverência, colocando as minhas expectativas nele, não para fazer o que eu acho que tem que fazer, mas para que Ele faça o que Ele pensa e quer fazer na minha vida. Isso é mais importante, porque o ponto anterior diz que eu sou dele. Então, se Deus não fizer mais nada por você, você terá paz? Se Deus não fizer mais nada por você nessa situação que você vive hoje, você terá esperança? Ou será que você está dependente de algumas coisas que vão acontecer ainda? Porque se você estiver ainda dependente, você ainda não pertence a Ele. Porque quando nós pertencemos a Ele, agora não mais a minha vontade, mas a vontade dEle. Não mais o que eu penso, mas o que Ele pensa. Não mais os meus projetos, mas os projetos dEle. Não mais os meus sonhos, mas os sonhos dEle. Você sabe que Deus tem sonho para você? Deus tem projeto para você? Ele quer revelar isso para você. Enquanto você caminhar nos seus projetos pessoais, você pode até conseguir algumas coisas, mas você será muito mais ser humano e feliz quando Ele for o seu Senhor e dirigir os seus projetos. Aí você encontrará realmente o que é ser vivo, o que é ser uma pessoa de vida abundante, porque você está no plano dEle. Aí vai chover ou fazer sol, vai ser ruim ou bom o dia, mas você ainda terá esperança. Como disse o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. A vara e o cajado de Jesus têm consolado você, ou você tem andado distante dEle? Como é que está a sua intimidade com Ele? Eu desafiar você nesta noite a crer, a confiar, a se relacionar com Deus com fé, temor e reverência. Ele está agora mesmo falando com você. O que Ele está falando com você? Você está acreditando ou você está duvidando? Você está confiando que realmente Ele é Deus amoroso, bondoso, Deus que alimenta e dá vida para nós, ou você está desconfiando disso? Como está isso no seu coração? As suas afirmações interiores têm gerado esperança ou têm gerado desconfiança? Como está o seu coração? Quero orar com você nesse instante e convidar você para se aproximar da ceia do Senhor. Esta é uma mesa comum, o pão que está aqui é um pão comum, mas ele vai trazer à memória o grande sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 22, quando Jesus institui a ceia do Senhor. E Ele vai trazer exatamente este princípio fundamental. Você precisa lembrar de que Deus morreu por você. E se morreu por você porque amava e ama você. E não somente morreu na história, mas morreu na eternidade. Ele continua hoje morrendo por você. Na eternidade a cruz não cessa, o sacrifício não cessa. Nada acontece na eternidade com princípio e fim. Na eternidade simplesmente acontece.
ele continua sendo oferecido em libação por você. Esta é a mensagem da cruz. Quero convidar aqui irmã Maria, irmão Jonim, para nos auxiliar aqui na distribuição da ceia. Irmã Ruth vai dirigir para nós o hino 142. Pedir para o irmão projetar lá o hino 142. Vamos ficar preparados para isso, mas antes nós vamos ler Lucas 22, para nós então procedermos à celebração da ceia do Senhor. E eu quero convidar você a avaliar a sua vida, como está o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento de intimidade com Deus. Lucas 22, 7, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam-lhe os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomam isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que agora a mão daquele que vai me trair está com a minha mão sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Jesus inverte tudo. Eu quero convidar você a refletir sobre o corpo de Jesus e a proposta que Jesus nos traz de vida. Para eu viver, eu preciso mudar a minha mente de senhor para servo, de dono para alguém que abriu mão. Deus é que é dono da minha vida. Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe. Se você está preparado para participar da ceia, você que já entregou a sua vida para Jesus, já confia em Jesus, nós vamos orar e depois você vai ficar em pé. Se você vai participar da ceia, você fica em pé. Os irmãos vão passar entregando o primeiro elemento da ceia, o pão, e logo em seguida você recebendo o pão, você assente-se, por favor. E aí a gente vai saber quem já recebeu o pão ou não. E terminado nesse serviço, nós continuaremos orando. Queria convidar você a ficar nesse espírito de oração, de entrega, de gratidão a Deus. Pai Santo, nós estamos aqui nesta noite avaliando o nosso coração, Pai. Meu Deus, os meus irmãos estão aqui comigo, estamos juntos aqui ao redor da mesa do Senhor, trazendo à nossa memória o sacrifício Teu na cruz, Teu sangue derramado, este sangue que pagou o preço do meu pecado, Pai, e que me dá vitória sobre mim,
dá vitória sobre o pecado em mim, dá vitória sobre o inferno, Pai. Me concede, meu Deus, vida e vida abundante. Meu Deus, se há alguém entre nós desconfiando, descrendo, ó Deus, se relacionando com esta verdade sem temor, sem reverência, que o Senhor mude, meu Pai, o seu coração, a sua mente nesta noite, para uma atitude de fé, reverência, temor diante do Senhor, Pai, desenvolvendo uma confiança plena no Teu amor, na Tua bondade, no Teu poder, no Teu sacrifício, Pai. E abençoe-nos aqui, Pai. Queremos celebrar esta ceia, trazendo a nossa memória para este grande amor que Tu tens por nós, que continua sendo expresso dia após dia, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por tão grande salvação. Em nome de Jesus, amém.